Olá, como está? Como foi a sua semana? Passou bem? Estamos mais uma vez tendo a oportunidade de nos reunirmos para aprendermos da palavra de Deus. Estamos trabalhando o livro do sábio, o livro do pregador, Eclesiastes. E hoje vamos para o capítulo 7 até o capítulo de número 12. Mas antes nós vamos orar. Querido Deus, que a Tua palavra, que é rica e maravilhosa, possa produzir os efeitos pelo qual o Senhor a enviou. Que ela não volte vazia para o Senhor, mas que ela traga efeitos positivos na nossa vida para aplicarmos no nosso viver diário. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eclesiastes é um dos livros poéticos e nós estamos quase terminando esta série de livros poéticos. Hoje nós vamos tratar do tema O Mistério dos Atos de Deus. E o autor da nossa lição diz que lidar com algumas questões dos mistérios de Deus é uma coisa muito difícil para nós. E aqui ele vai chamar a nossa atenção em Eclesiastes capítulo 9, o verso de número 2, para a seguinte questão: tudo acontece igualmente a todos, ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro, ao que oferece sacrifícios e ao que não os oferece, ao bom e ao pecador, ao que faz juramentos e ao que não faz. Na verdade, segundo este olhar aqui, ele diz que esses tipos de procedimentos seriam incompatíveis, de acordo com a sua mente, de acordo com a nossa mente. Aqui reside para ele um dos mistérios de Deus. É uma questão difícil de entender esses atos do nosso Deus. Como pode Deus atender as pessoas que andam antagonamente ao comportamento de muitos de nós? Ele fica aqui querendo entender esse mistério porque ele diz que todos nós partilhamos o mesmo caminho. O resultado está com Deus. Só Ele sabe o nosso futuro. Porém, aqui a lição vai deixar muito clara que uma coisa é certa: as escolhas que fazemos hoje indicam para onde vamos. Não somos atores passivos da nossa história, seguindo um roteiro imutável. Vemos claramente essa descrição ao longo de Eclesiastes. Então, nós temos liberdade e discernimento de decisão. O capítulo de número 7 e o capítulo de número 8, ele vai retratar o lugar de sofrimento na vida humana. Estaria o pregador exaltando o sofrimento? Será que ele é masoquista? Claro que não. Mas é importante nós sabermos que o sofrimento faz parte da vida. Infelizmente, há pessoas que não aceitam esta realidade. E por incrível que pareça, isso também lhes traz mais sofrimento ao viver. Quando eles entram pelo caminho da negação, isso vai lhes causar sofrimento. Então, viver em negação não resolve e nem facilita a questão. A outra coisa que ele coloca aqui para tentar entender esse sofrimento é que muitas pessoas atraem demasiadamente para si o sofrimento, porque elas entram por um caminho que querem ser justas e sábias. Isso faz com que coloque sobre os seus ombros uma carga emocional muito grande, para além do que elas podem carregar. Achando assim, elas pensam que elas vão alcançar diante de Deus o que elas almejam. Capítulo 7, verso de número 16 diz o seguinte: não sejas justo demais, nem sábio demais, porque te destruirias a ti mesmo. Então eles estão enganando-se, sendo enganados, sobrecarregando seus ombros
achando que se eles atraírem para si estas coisas, eles serão bem-sucedidos. O que nós temos que fazer é encarar a vida. E entendermos que o sofrimento faz parte da vida. Não é evitar um confronto com a morte, por exemplo, que vai minimizar esse problema. O que temos que aprender é olhar o sofrimento, as perdas, as dores e a morte de frente e aprender que com eles a viver o melhor possível no presente. Viver o presente da melhor maneira possível, encarando estas coisas. Olha só o que diz o nosso autor. A vida é um presente dado por Deus para vivermos no presente. Seremos sábios ao aprendermos a receber e desfrutar esse precioso presente, a vida. Novamente eu friso, ele não é masoquista, mas ele está querendo dizer que nós devemos ter sabedoria e aprendermos a viver diante desses antagonismos da vida. No capítulo 9 de Eclesiastes, ele vai falar a respeito dos mistérios da vontade de Deus. A nossa meta na vida é a santidade, é a obediência no nosso caminhar. E então, muitas vezes, mesmo sem entender os mistérios de Deus, nós aceitamos a vontade de Deus para o nosso viver. Nós temos que aceitar, porque o imenso amor de Deus é muito maior do que todas estas dificuldades. Porque Deus tem um amor muito especial por cada um de nós e Ele é aquele que faz com que os que escolhem o caminho para andar com Ele serão abençoados. Aqui está a diferença do nosso viver. A diferença daqueles que não conhecem a Deus, que não têm Deus e que um dia irão morrer também, como nós também iremos morrer. Mas é certo que nós viveremos todos os dias, mesmo diante dos problemas, da dificuldade, em face aos riscos da morte, nós aprendemos a viver experiências saudáveis em nosso dia a dia. E desta forma nós vamos desfrutar o melhor da nossa vida. Claro que cada um dentro da sua possibilidade e da sua realidade. Então, desfrutando o seu viver com sabedoria, valorizando os bons relacionamentos, usando bem o tempo de convivência para si com as pessoas que o cercam, desta maneira nós estaremos desfrutando o melhor da nossa vida. Difícil para nós, muitas vezes, meus queridos irmãos, dentro dessa ideia de mistério, é nós percebermos que nem sempre aqueles que têm a melhor qualificação serão bem-sucedidos. Ele diz o seguinte: não é dos fortes a vitória. E há um hino baseado nessas expressões: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor. E este é um mistério. Isso às vezes nos intriga. Este também é um mistério. Isso às vezes nos intriga, como eu disse. Ser bem-sucedido não é apenas para aquele que é qualificado. É saber tirar o melhor proveito de tudo que se vive. Saber também que em tudo o Senhor está presente. Como crentes, como cristãos, sabemos que não dependemos das coisas que acontecem em nosso viver, porque a nossa confiança está na providência amorosa de Deus. Confiamos no Senhor para nos guiar e nos ajudar. Nós cremos, você crê, eu creio, que a hora certa é sempre a do nosso Deus. Mesmo que não venhamos a entender os seus mistérios, vivemos e caminhamos crendo em a ação e no poder de Deus a nosso favor. Agora no capítulo 10, ele vai falar a respeito da excelência da sabedoria. O versículo de número 12, a parte A, diz assim: as palavras da boca do sábio são agradáveis. A pessoa sábia falará coisas que edificam, que fortalecem e dão ânimo.
Mesmo em momentos de dificuldade, as palavras sábias fazem diferença, diz o autor da nossa lição. Pode até ser dura, às vezes nós não entendemos no primeiro momento, mas certamente se elas forem necessárias, elas virão cumprir o seu propósito na nossa vida. Isso não quer dizer que a gente vai ficar dizendo coisas achando que em nome da verdade nós podemos falar o que quisermos a qualquer momento. Necessário se faz ter discernimento vindo da parte de Deus para o momento certo. Palavras de graça que sejam adequadas àqueles que necessitam. Sejam adequadas àqueles que necessitam, sim, diz o texto. Quer seja dita particularmente, quer seja dita em público. Aqueles que não usam de sabedoria são os mesmos prejudicados por suas palavras ou ações inadequadas. Então, às vezes, as pessoas, por conta de querer dizer algo falando que é a verdade, usando o momento errado ou a forma errada, elas muitas vezes vão colher depois o fruto de ideias desastrosas, muitas vezes baseadas em tolice ou em prepotência, diz o nosso autor. Ele diz então que o tolo fala demais, nunca se cansa e acaba atropelando a si mesmo. A imaturidade então faz parte do comportamento dos tolos, mas a sabedoria está na maturidade. Na medida certa das coisas, no falar, no andar, no agir dignamente diante de Deus e da sociedade em geral. Agora, no capítulo 11 e no capítulo 12, ele vai nos dizer que devemos tirar proveito do tempo no ciclo da vida e na hora oportuna. E desde o início do estudo de Eclesiastes, nós temos frisado, e já vimos isto várias vezes, que tudo tem seu tempo debaixo do céu. E que tudo que o nosso Deus faz é formoso em seu devido tempo. E aqui está justamente a base desta premissa pelo qual nós devemos aprender e tirar proveito do nosso tempo de vida. Devemos fazer o que é bom no tempo oportuno. Quantas situações muitas vezes do nosso dia a dia se apresentam e nós precisamos agir com muita sabedoria diante delas. A melhor forma então é agir com sabedoria e fazer o que for necessário conforme as nossas possibilidades. Nunca além e nunca aquém. A sabedoria vai nos ensinar então a investir e a acreditar e a confiar nos nossos atos e ações, que eles estão sendo vistos pelo nosso Senhor e que no tempo certo nós vamos obter o seu favor. Se não tivermos nesse momento, naquele instante, no tempo próprio, Deus vai nos favorecer. Olha o capítulo 11, o verso de número 9, ele fala sobre alegrar-se. E a referência ali é ao jovem, dizendo, alegra-te, ó jovem, nos dias da sua mocidade. E o autor aqui está dizendo que a alegria faz parte do nosso viver. Nós não precisamos achar diversões para podermos nos alegrar. Nós devemos olhar na vida e termos oportunidade de vivermos de forma alegre, quer seja quando jovens, mas também o idoso pode ter momentos de alegria. Isso vai nos trazer um modo de vida saudável. É sim dado ao jovem a sua natureza, a sua idade, viver mais momentos de alegria, mas a Bíblia nos orienta aqui nesse livro que tanto para o jovem quanto para os de mais idade, nós precisamos aproveitar a nossa vida, seja na juventude, seja na velhice, também com alegria. Em todas as fases da nossa vida, em todos os ciclos da nossa vida, há alegria.
e nós precisamos desfrutar dela. Lembrando, meus queridos, que em tudo isso nós temos que viver sabiamente. Lembrando, meus queridos irmãos, que as consequências virão das nossas escolhas, sejam boas, sejam ruins. Concluindo então, o livro ressalta sempre que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, e aqui está a chave da questão vista até aqui. Temer a Deus e honrar a Deus, dignificar a Deus, vivermos de forma digna em todos os nossos atos de viver. E honrar é uma escolha, é uma atitude de reverência e de respeito. Isso quer dizer sempre ao Senhor: Senhor, eu te amo. Senhor, obrigado por seu amor, seu cuidado para comigo, seu cuidado para com os meus, seu cuidados para com os da minha casa. E esse amor é demonstrado por meio do viver em obediência à palavra de Deus. Aqui está o diferencial do que não tem Deus, do ímpio, do incrédulo, que não vive desta maneira. Nós não, o nosso diferencial está em pautarmos e seguirmos os ensinamentos do nosso Deus. Infelizmente, o ímpio vai pautar a sua vida pelo pecado, em amar o mundo, em amar as coisas desta vida. Mas o nosso Deus, que é o autor da vida, nos dá esse manual para o nosso bem viver. Sejamos sábios então, meus queridos, em utilizar a nosso favor a sabedoria que vem do alto. Não temos como entender os mistérios da vontade de Deus para o nosso viver, mas temos como aceitar o seu imenso amor, em especial para aqueles que escolherem caminhar no seu caminho, no caminho com Ele. Que Deus abençoe no complemento desta lição do livro do sábio Salomão, desse livro que é chamado do livro do pregador. E o pregador é aquele que reunia e chamava as pessoas para proclamar, para anunciar as verdades. Que diante desse texto que lemos, possamos entender mais do mistério e dos atos de Deus. No nosso próximo encontro, nós vamos tratar da última lição que está baseada no livro dos Cânticos ou Cântares de Salomão. Vamos exaltar o amor na família. E aí, completando as lições, nós vamos entrar na nossa nova revista. Você que é aluno da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Jacaraípe, procure a secretaria da igreja no horário das 9 às 16 horas e peça lá a quem está no plantão para que te entregue a nova revista. Daqui 2 domingos nós vamos começar o início estudando as cartas do apóstolo Paulo. Não deixe de fazer a sua leitura diária durante a semana. Não deixe de ler a lição para o nosso próximo encontro, a última ou penúltima desta revista. Não deixe de ler a sua Bíblia diariamente, principalmente cumprindo aquele cronograma em que você pode fazer a leitura da Bíblia em um ano. Você cumpre o cronograma lendo a Bíblia, você cumpre a leitura diária lendo os textos que são sugeridos aqui. E eu termino a nossa lição sempre lembrando um hino do cantor cristão. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus o Senhor, chefe bendito, chefe glorioso, em tudo é vencedor. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus o Senhor, em suas hostes inumeráveis, vindo com muito fulgor. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e monarcas, príncipes fortes, buscam também seu favor. E humildemente lhe peço que me permitas lutar, só ao seu lado invencível, até minha vida findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Tem sido uma alegria e um privilégio passar esse tempo com você, estudando as lições da Escola Bíblica, a Palavra de Deus.
que elas continuem edificando o seu viver e que nesse manual você tire lições preciosas para o seu viver diário. Que Deus te abençoe.